Olá pessoal, vamos começar agora a nossa segunda aula. A primeira aula, vocês viram, a gente trabalhou um pouco os pontos retos e mostrando também a facilidade do bordado, que independente de qualquer conhecimento de muita técnica, a gente pode fazer, pode iniciar um projeto com coisas fáceis, com coisas simples e que no colorido geral ele vai dar uma beleza bastante interessante. Hoje nós vamos trabalhar o ponto correntinha. Eu já falei que no bordado nós temos três pontos fundamentais, que é o ponto reto, o ponto haste e o ponto correntinha. Dentro desses três pontos e suas variações, a gente tem uma gama imensa de possibilidades. Hoje nós vamos trabalhar especificamente as variações do ponto correntinha. E vocês vão ver que com esse ponto, que teoricamente é um ponto simples e conhecido por todos, porque é um ponto fácil de ser feito, ele pode se fazer uma quantidade imensa de bordados e de possibilidades. E muitos pontos que às vezes a gente tem dificuldade, se a gente raciocinar esses pontos com o formato correntinha ou com o movimento correntinha, a gente vai fazer muita coisa. Com esses marcadores que a gente tem no mercado, redondo, quadrado, vamos fazer uma marcação como se fosse uma mandala, uma rosácea, e vamos aplicar somente pontos correntinhas, e aí e com suas variações, que aí a gente vai começar a já ter um bordado para aplicar em qualquer coisa, seja numa camisa, numa calça, numa bolsa, no que quiser. Eu vou aplicar aqui os pontos básicos e as variações da correntinha, para que aí você possa, a partir daí, a gente aplicar numa mandala já determinada. Vamos começar com o ponto correntinha. O ponto correntinha é aquele: eu entro num determinado lugar, mantenho a minha linha à frente da minha agulha, numa forma circular, volto no mesmo local aonde eu saí com a linha e faço o ponto formando um elo, uma laçadinha. O segundo ponto eu devo entrar dentro do mesmo ponto e sair mais à frente. Esse é o tradicional ponto correntinha. Se eu por um acaso com este ponto faço seguido, ele chama-se correntinha. Se eu por um acaso faço ele de forma individual, ele vai passar a chamar ponto margarida. Então eu faço o ponto, ancoro para baixo e volto na lateral fazendo o mesmo ponto. Esse ponto passa a se chamar ponto margarida, porque ele dá o formato para eu fazer uma florzinha chamada margarida. Como também ele individualmente vai me dar para fazer uma folha, certo? Porque o formato dele me lembra uma folha. Só que se eu, por exemplo, faço o ponto margarida e volto aqui para fazer qualquer outra coisa, eu já enfeito esse ponto, fazendo outra possibilidade. Então o ponto margarida, ele passa a ter múltiplas funções dentro de uma flor, porque eu já começo a trabalhar com ele com outras possibilidades, com outras formas de aplicar. E aí, consequentemente, isso eu posso ajudar a fazer uma variedade imensa de flores, tá? Então, olha, só aqui com esse ponto, a gente já fez 3 pontinhos variados, certo? Vamos pensar agora na mesma correntinha de uma forma diferente. Faço o mesmo movimento para fazer a correntinha. Ao invés de eu pegar no mesmo local, eu vou pegar um pouco mais acima e na lateral. Eu vou fazer então o ponto correntinha torcida, que ele vai ter também uma multiplicidade de uso enorme. Então, olha, eu vou pegar agora, não como na correntinha anterior, não vou pegar dentro, eu vou pegar fora, sempre uns 2, 3 centímetros acima, e vou fazer
o correntinha torcida. É o mesmo ponto, somente pego de uma maneira diferente, certo? Então aqui eu tenho o ponto correntinha em forma de margarida e o ponto correntinha já em forma de flor, com uma pegada um pouco diferente para você ter a possibilidade de fazer outras flores. E aqui já o ponto correntinha torcida. Vamos lá, vamos fazer esse ponto correntinha torcida também ter outras funções ou nos ajudar a ter outras possibilidades. Também a correntinha torcida, e tudo isso aqui é correntinha. Então, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6 possibilidades do mesmo ponto correntinha. Este agora, a correntinha torcida, e faço uma meia correntinha nele. Ele tem um nome técnico. Eu, particularmente, como uma amiga me disse, a gente chama ele de, essa minha amiga chama de barriga de freira. Então é um ponto que a gente rebatizou ele, que na verdade é o correntinha torcida com uma meia correntinha na lateral dele. Olha. Um detalhe super importante. Quando eu tô bordando com um fio duplo e a minha linha começa a ficar torcida, se eu puxo e volto com a linha, ela começa a ordenar novamente. Olha lá. Certo? Vamos para o próximo. Sempre do mesmo jeito, uma correntinha torcida e uma meia correntinha, pegando dentro da correntinha de baixo, certo? Vamos mudar um pouquinho esse ponto e vamos fazer o ponto ostra. Uma correntinha torcida. Não termino esse ponto, passo por esse espaço aqui de baixo, faço a minha pérolazinha, volto e vou sair dentro do ponto. E fizemos o ponto ostra. Certo? Com uma outra cor, vamos refazer o ponto ostra para que fique bem claro. Faço uma correntinha torcida, certo? É importante na correntinha torcida que fique esse espaço aqui, porque ela fica mais bonita. Entro aqui, dou uma laçadinha para que fique formado essa pérolazinha, já que o ponto é o ponto ostra. E faço normalmente uma correntinha, com um detalhe. A minha agulha deve sair dentro da argola da correntinha torcida, para que eu prenda o ponto, para que o ponto fique preso, certo? Montou, fechou. Esse ponto, ele sozinho, ele pode ser já uma pétala de uma flor, porque ele é bem elaborado. Vamos fazer de novo, que esse ponto é um pouquinho chato de ser feito, mas ele é muito bonito. Vou passar por aqui. Faço a pérolazinha e faço a correntinha saindo dentro e prendendo todo o ponto, certo? Vamos brincar ainda com o ponto correntinha. Faço um ponto correntinha. Em vez de eu pegar para frente, por que eu não posso pegar para o lado? E fazer um caseado do ponto correntinha.
certo? Eu posso ainda usar uma outra linha, no caso uma linha verde, para eu já fazer com que a minha correntinha se transforme numa mandala ou numa região que eu queira bordar, uma ideia de uma folha. Lembrando que todo verde é folha e toda cor vira uma flor. Varia fazendo uma vez para a direita, uma vez para a esquerda, uma vez para a direita, uma vez para a esquerda. Faz com que ele se transforme para você num ramo. Vamos para cá. Olha. Deu nó. O que eu faço? Volto, puxo a linha que tá aqui. No bordado, gente, nada dá errado. A gente sempre consegue consertar. E vamos andando com as correntinhas, pra gente poder fazer um ramo delas. Eu não preciso de nada mais, não preciso de um ponto elaborado. Eu tô fazendo com linha dupla para que fique mais fácil no vídeo de ser visualizado. Bordar com linha dupla é bastante interessante porque rende bem o bordado, mas não é um bordado mais simples de ser feito ou mais fácil. Olha, eu já começo a ter aqui uma ideia de um ramo, de uma árvorezinha, de um arbusto. E uma vez que eu coloque aqui qualquer cor, eu já começo a ter a ideia de que todo verde é folha e toda flor é uma cor. Certo? Deu nó. Volto, puxo de novo, tenho ele completado. Ok? Então aqui a gente tem uma variedade grande já de correntinhas para que a gente possa desfrutar disso numa mandala, numa rosácea ou individualmente, ou cada ponto desse eu transformando em uma flor, eu já começo a ter muita possibilidade aqui de trabalho, certo? Qualquer ponto desse, nesse sentido, eu já começo a poder brincar e ter aqui uma variação. Vamos ainda colocar uma cor dentro dessa correntinha que a gente bordou, só para a gente ver como a gente pode ainda, dentro da coisa bem básica, a gente trabalhar. Vamos imaginar que nós temos essa correntinha com uma subcorrente, uma corrente menorzinha, formando uma pétala. Se eu coloco aqui uma cor, eu já vou conseguindo agregar coisas nessa correntinha e, consequentemente, ter mais elementos para poder criar outras possibilidades de flores. Olha, só uma cor. Certo? Aqui, imaginemos que aqui tem uma margarida. Aqui onde eu deixei esse Vzinho. Então, a multiplicidade de cor também é uma coisa que vai nos facilitar a ter argumento, a ter variedade de coisas para a gente aplicar no nosso bordado.
ok? Vamos aplicar isso então numa mandala? Vamos ver como a gente faria. Então, voltando àquele primeiro risco, onde a gente demarcou a mandala com os riscos para a gente poder bordar. Eu fiz aqui os pontos margaridas, fiz aqui um complemento que é um ponto correntinha aberto, que também passa a ser chamado de ponto mosca, e fiz o verdinho com ponto correntinha torcida. E aí vamos continuar. Eu vou fazer aqui o ponto correntinha, dando a volta e cobrindo a linha que está demarcada para a gente fazer esta volta aqui, certo? E vou seguir fazendo até eu encontrar o último ponto, o primeiro ponto realizado. Eu vou terminar aqui para a gente poder seguir com a segunda cor, que na verdade é o ponto correntinha torcida. Uma boa informação: eu começo sempre igual, só que quando eu já tenho uma linha parada, um ponto começado e vou ter que trocar a linha porque acabou e vou fazer a segunda colocação de linha, eu nunca parto de fora, eu sempre volto dentro da correntinha para que eu dê uma continuidade no ponto como um todo. Então aqui eu vou fazer a correntinha torcida, fazendo a mesma coisa até eu concluir no final do ponto. A correntinha torcida é super importante eu não apertar para que ela fique parecendo essa voltinha que tem aqui, que é um detalhe bonito do ponto. Então se eu faço ou se o meu ponto é um ponto apertado, que eu tente de algum modo fazer com que ele fique mais soltinho um pouco. Enrolou, mesma coisa, volto com a linha e vou puxando até ela ficar certinha. Vamos fazer esse ponto que a gente chama de barriga de freira. Mesma coisa, ele tá parado aqui, eu comecei aqui, então o que eu vou fazer? Eu vou partir, quando eu retomar a linha, dentro do ponto. Faço a correntinha torcida. E faço, só que agora aqui eu não vou pegar dentro, porque eu deformo muito ponto. Eu pego fora, mas bem no pezinho. E quando eu saio um pouquinho acima também do ponto. Então, a gente vai seguir fazendo o ponto correntinha torcida e o meio ponto fazendo o barriguinha de freira, ok? E com isso a gente vai fechando a mandala. Vamos pegar o outro para a gente concluir esse do ostra. Mesma coisa, eu tenho que partir de dentro do ponto para a gente poder trabalhar. Um detalhe super importante, aqui eu estou usando uma linha matizada. Como eu estou usando um fio duplo, e você vai perceber que ela começa clarinha, mais escura, até bem escura. Como que eu consigo fazer isso se eu estou dobrando a linha ao meio? Eu sempre procuro dobrar coincidindo cor com cor. Isso é um detalhe super importante quando eu estou trabalhando com linha matizada, tá? Então, vou fazer o ponto mosca, faço aqui a ostrazinha. E dessa ostrazinha, faço o correntinha, saindo no meio do ponto, para que a gente trave o ponto, certo? Também sem apertar, para a gente não perder a beleza do ponto. Mais uma vez, passo aqui, sempre tem que ter esse pezinho, faço a ostra e faço o ponto correntinha. Saindo, olha, no meio do ponto. Eu sempre deixo a última linha da mandala
para fazer outros pontos que eu tenho vontade de aplicar ali. Como eu já disse, eu não bordo nada que eu não goste. Eu sempre aplico o ponto que eu esteja com vontade de bordar naquele minuto. Então, vamos fazer aqui outro tipo de correntinha, ou mesmo uma correntinha básica, e depois eu posso, com uma outra cor, vir intervindo nessas correntinhas para a gente poder ter uma variação bastante grande. Eu vou mostrar para vocês algumas peças bordadas que vocês já podem produzir com aquilo que eu dei no vídeo passado e nesse vídeo também. Além do que, eu posso acrescentar, dentro de coisas já produzidas, cores, né? Dentro do mesmo ponto, eu enfeitar com alguns pontos, ou com ponto reto, ou com ponto rococó, fazendo com que a gente possa ir colorindo ainda mais essa mandala. Vamos fazer esse aqui, que é chamado ponto aresta, que na verdade ele nada mais é que uma correntinha aberta alternada para a direita ou para a esquerda. A correntinha fechada eu pego aqui no mesmo lugar. O ponto aresta, eu vou pegar ele aberto, separado uns 3 milímetros ou meio milímetro. E concluo do mesmo jeito. Vou para a direita e vou para a esquerda. Quando eu faço isso, eu começo a ter aqui uma espécie de uma galhada, um galho, para que a gente possa também colorir e fazer desse galho uma florzinha. Então, a gente começa a ver que com a margarida, o ponto correntinha, a gente teria uma variação imensa para brincar com ele. Vamos entrar com uma cor aqui e fazer desse ramo uma outra florzinha, com o mesmo ponto margarida. Certo? Terminei. Esse movimento faz com que a linha, quando dupla, comece a endireitar e a não ficar puxada de forma desigual. Posso pôr o ponto margarida, como eu posso também pôr só o pontinho reto, que é da aula anterior. Olha, 1, 2. 1, 2. Certo? Ou ainda, também da aula anterior, colocar o pontinho pistilo. Certo? É isso aí. Uma vez concluído isso, eu posso trabalhar, e tenho aqui uma amostra para vocês, de muitas coisas que a gente já pode produzir, como essa camiseta. Essa camiseta, o passo a passo dela está na apostila número 1. Se vocês adquirirem, vocês têm lá o passo a passo de todos esses pontos, ou pelo menos a denominação de todos os pontos usados nessa camisa. Pode ainda fazer um barrado, como este caso dessa nécessaire. Um barrado simples, com pontos básicos, e também ter um objeto que você possa dar no Natal agora, ou em qualquer época de presente de aniversário e tudo mais. Ainda eu volto a mostrar. Quando a gente está aprendendo os pontos, a gente precisa ter a nossa memória. A gente precisa ter a nossa amostra, aquela que a gente vai sempre recorrer, uma vez que a gente precisa lembrar os pontos que a gente vai usar. Nessa daqui, nessa nécessaire, eu usei aqui todas as variações da correntinha, para quando eu quero lembrar cada uma, eu ter essa possibilidade que anda junto comigo, porque essa bolsa é a bolsa que eu carrego as minhas linhas, a minha primeira necessidade, que é de bordado. Ou ainda eu posso aplicar a mesma técnica numa calça, certo? Como essa que está sendo bordada aqui, onde a gente vai colocar só ponto correntinha, olha, de várias formas, fazendo uma harmonia e bordando uma calça. Ou seja, você pode aplicar muito variado, seja em tecido, seja em malha, seja em linho, seja
num tecido que depois você possa fazer uma bolsa, em qualquer coisa, independente de risco, independente de nada. Simplesmente concluindo o seu trabalho e tendo uma peça bordada por você mesmo, com bastante colorido e com bastante elegância.